Olá, tendo em vista o aumento exponencial das pessoas atingidas pelas fraudes em sites de leilões, a gente vem nesse momento atualizar as versões que a gente tem dos vídeos explicativos que procuram ajudar as pessoas a identificar e não cair mais no, no golpe do site de leilão. Então, nosso site, para quem não conhece, é o fraudesleilões.com. A gente já está colocando no ar ainda esse mês de julho de 2020 a rede social do Instagram e Facebook do Fraude em Leilões, onde a gente vai procurar sempre apontar os sites dos estelionatários e fazer com que as informações se propaguem de uma maneira mais rápida possível, auxiliando o maior número de pessoas possíveis para que não caiam nessa fraude. A gente notou uma evolução no quesito da tecnologia que as quadrilhas usam. Então aqui a gente tem o acesso ao Google, e o Google, em grande parte, acaba também auxiliando que as pessoas sejam atingidas pela fraude, porque hoje os próprios navegadores no celular, ou no computador, nos tablets, assim por diante, a pessoa que acessa, ela tem intuitamente, ao invés dela vir aqui digitar o endereço, ela vai e escreve o que ela quer. Leilão de veículos, por exemplo. Então, acessando, como a gente já viu em outros vídeos nossos, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, primeira página do Google. 5, 6, 7 sites falsos. Eu estou na primeira página do resultado de busca para leilão de veículos. 7 sites falsos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Assim, só bater no olho são 14 sites falsos. Vamos voltar aqui na primeira página para falar um pouquinho das mudanças que as quadrilhas estão utilizando, mas o modo operante continua o mesmo. Então aqui a gente vai abrir em outra guia para ir observando o comportamento dos sites falsos e aí passando as novas dicas. O modo de operação continua o mesmo, ou seja, essas quadrilhas se especializam, né, em enganar as pessoas com ofertas aí de valores bem abaixo do mercado e com requintes aí de crueldade, né, de informação também. Uma vez que eles conseguiram, né, as quadrilhas conseguiram documentos muito similares a que os leiloeiros públicos utilizam. Vamos só relembrar um pouquinho. Os únicos profissionais autorizados a fazer leilões no Brasil são os leiloeiros públicos oficiais. Leiloeiros públicos oficiais podem ter contrato com empresas, mas são eles os únicos autorizados a fazer leilões. Esse é o ponto principal que a gente tem sempre que frisar. Os dados dos leiloeiros públicos oficiais são encontrados nos sites das juntas comerciais. E é muito importante que você, antes de acessar qualquer site de uma junta comercial do Estado, procure saber se é um site verdadeiro. No caso, os sites de junta comercial sempre por serem entidades governamentais, vão seguir esse padrão de endereço. Ou seja, um endereço inicial, .oestado.gov.br. Muito cuidado com esse tipo de anúncio que a gente vê aqui acima. Daqui a pouco a gente acessa para verificar. Aqui está o site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, onde você vai ter a relação de leiloeiros. E ficam expostas em listas que você pode consultar. Listas estas que os próprios estelionatários, esse bando de vagabundo, também utiliza. Então eles conseguem consultar aqui, porque todo mundo vai poder fazer uma consulta tanto utilizando essa tabela que existe aqui, quanto estas que você vai fazer o download.
e eles aproveitam de leiloeiros que ou o telefone está desatualizado ou não possui site e usam o nome desses leiloeiros. Normalmente o que a gente percebe é que esses estelionatários, eles procuram leiloeiros os quais exista alguma informação desatualizada. Então aqui onde a gente está olhando, né, aqui a gente tem os dados do leiloeiro, a matrícula, todas as informações sobre ele, e aqui começa o perigo. Né? A gente vê que o leiloeiro não tendo site, estando atuante, e muitas vezes os próprios exonerados, eles às vezes sequer têm o dado do telefone atualizado. Então esses bandidos, eles aproveitam dessa informação para que você que está lá querendo participar de um leilão também tenha essa dificuldade. Quer dizer, vou ligar no número que está aqui no site da Jusesp, no caso, cada estado tem a sua junta comercial, e esse telefone não atende ou dá como telefone inexistente, o e-mail também não consta, e aí esses estelionatários se aproveitam dessa informação. Aqui é o caso de um leiloeiro falecido, mas seria essa a situação. Tem diversos atuantes onde a gente tem o telefone desatualizado e não possui site e nem e-mail, e aí é um prato cheio para que essa bandidagem faça uso dos dados e acabe roubando o seu dinheiro. Então, importantíssimo o primeiro ponto, né, só dando uma relembrada. Com o passar do tempo, esses estelionatários, volto a dizer aqui, bando de vagabundo, eles mudaram a plataforma, o site que eles utilizam. Ou seja, em sua boa parte, continuam utilizando domínios.com, que são domínios são são endereços de site na internet, que são hospedados, registrados fora do Brasil. E aí você já tem a primeira barreira para que a polícia possa fazer uma investigação. A segunda barreira, esses sites continuam hospedados também fora do Brasil. Hospedar um site é colocar ele num servidor, em um grande computador. Então, essa metodologia ainda continua sendo usada. O que mudou? Eles têm usado um endereço, né, uma plataforma de leilão que está colocando todos os leilões em /BR. Ou seja, é o endereço do site, como a gente está vendo aqui, /BR. Pode também acontecer /.com.br. Eu também já encontrei sites nesse formato. Acessou o site de leilão que o endereço apresenta essa cara, né, essa característica de existir um /BR aqui, pode ter certeza, 99,9,9% de chance de ser um site falso. Então, caiu nesse tipo de site, já duvide, né, já questione, acenda a tua luzinha amarela. Se a gente olhar aqui um site do lado, pode ver, eu acabei de mudar, é um outro site, também está divulgado, mesmo padrão, né? .com/br. Vamos para esse, mesmo padrão, .com/br. Todos os três, vão para o quarto, todos os 4 sites falsos, observem que eles seguem o mesmo padrão. Isso não é uma coisa muito difícil de acontecer na leiloaria, uma vez que os leiloeiros são atendidos por empresas idôneas que desenvolvem plataformas, empresas de tecnologia, né? E vendem isso através de planos. Enfim, o leiloeiro contrata essas empresas, tem uma série de requisitos que elas devem atender. Então, o fato de ser sites parecidos não é uma característica que vai diferir de um site falso para um verdadeiro, mas o conjunto da obra. Lembre-se também que a gente tem aquele outro grupo de vagabundos que usa esse endereço, o famoso /home. Também entrou em um site de leilão que se transforme aqui o endereço, né, para /home no final, duvide, acenda seu sinal amarelo e fique de olho em todas as informações, todas as características que a vagabundagem dos bandidos utiliza. Então aqui vamos voltar aonde a gente estava, a gente pegou os 3 primeiros, vamos descer um pouquinho, e aí vamos passar aqui para outros e vamos abrir também. Abrimos aqui, abrimos esse, e abrimos esse MPA aqui também. Então, acessando, vejam lá de novo, /BR, também /BR.
O que é, você pode estar se perguntando o que é isto aqui. Isso é o código para o Google, né? Ou seja, esses vagabundos, eles pagam anúncios e o Google não faz qualquer tipo de verificação da idoneidade de quem está fazendo o anúncio. Simplesmente permite o anúncio e, por mais que denúncias sejam feitas, o Google ele não tira esses sites do ar. É por isso que a gente vai falar um pouco à frente do que está sendo tentado ser feito para que possa lhe proteger, você, sua família, seus amigos e as pessoas do bem de modo geral. Então, um ponto importantíssimo, né, que a gente viu é a questão do endereço. Caiu em site de leilão /br, /home, já acende a luz vermelha. E aqui a gente repete as informações para que você realmente frise ela, porque a quantidade de gente que nos questiona diariamente, nos envia e-mails, nos solicita para averiguar algum site, tenha crescido de uma forma descomunal. Principalmente, a gente acredita que pelo fato da pandemia, onde as pessoas estão mais em casa, e aí acabam buscando esse tipo de leilão, de veículos principalmente, e caem no golpe. Seguindo aqui, vamos pegar esse site que a gente está vendo, se é que dá para chamar de site, esse site falso, e pegar algumas situações. Então a gente tem, além do layout, né, com a mesma cara de todos, a questão do endereço e essas promoções milagrosas, IPVA grátis, frete grátis, entregamos em sua casa. Não caia nessa. Um leilão, quando ele é feito, além do custo ser sempre, um leilão é feito com custos inferiores dos de mercado, obviamente em alguns casos atinge o valor de mercado, mas a pessoa tem que pagar, além do valor do veículo, tem que pagar uma comissão para um leiloeiro. Como esse leiloeiro ou a empresa que está fazendo o leilão vai conseguir bancar os custos de um bem se ele vai ter que ainda pagar o IPVA, pagar o transporte desse veículo até, seja lá, onde for. Não caiam nessa. Isso não existe. Leilões de veículos, em sua quase totalidade, a retirada do veículo é feita no local onde o veículo está. Ponto. Não há discussão sobre isso. Se acontecer alguma promoção, algum fato como esse na internet, vai ser novidade. Como eu disse aqui, dificilmente você tem esse perfil, ok? Então, duvide, questione, fique atento a esse tipo de promoção. Isso é fraude. Isso aqui é para lhe fazer de idiota, para lhe roubar o seu dinheiro. É isso que esses bandidos fazem. Então, a gente tem aqui a exposição dos carros falsos. Né? Todos, em sua totalidade, nesse site que a gente está olhando, é falso. E agora, recentemente, esses bandidos estão fazendo isso. Eles procuram misturar leilões de outros bens que eles nem dão muita atenção para parecer um site verdadeiro de um leiloeiro. Não caia nessa. Isso aqui é falso. O site é falso, tudo que está sendo mostrado aqui é falso. Isso aqui é só para lhe enganar. Aí você fala, mas tem a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A coisa mais fácil do mundo é você colocar na internet logomarca TJSP. Imagens. Tá aí. Coisa mais fácil do mundo é você pegar. E é impossível para um tribunal de justiça fiscalizar esse tipo de situação. Infelizmente, a internet acaba tendo, é muito boa, mas acaba tendo essas desvantagens. Ok? Tem o selo de cadeado seguro. Também não vai dizer nada. Vejam aqui, ó. Certificado de segurança. Certificado de... Vou colocar SSL, que é o nome técnico do certificado de segurança. Grátis. Aqui a gente está em imagens, né? Vou passar para cá. Está aqui. Uma série de certificados que você não paga nada. Então, na boa vontade, empresas como, por exemplo, essa Let's Encrypt, fornece gratuitamente o certificado de segurança que vai dizer
que os dados que estão trafegando nesse site estão protegidos, mas nada a respeito de que esse site realmente é um site seguro, que não é o site de uma quadrilha. Isso também acontece muito no e-commerce. Então, certificado de segurança também não quer dizer absolutamente nada. Eles fazem, os bandidos fazem isso para que cada vez mais você se engane, enfim, ache que está em um site verdadeiro e é um site completamente falso. Parte de cadastro. E aí, se vocês entrarem em qualquer site desses que a gente olhou aqui, vocês vão perceber que é tudo igual. Muitos deles, inclusive, repetem o conteúdo, né, que você vai ter lá no Sobre Nós. Eles usam o mesmo texto, às vezes mudam aqui o ano, mudam aqui algum dado, mas em sua boa parte, é o mesmo site, é a mesma informação. Outra coisa importante, normalmente em sites verídicos de leilão, o upload dos seus documentos, a solicitação da foto do teu RG, do teu CPF, é feita já no momento de cadastro. Pode acontecer sim de ser posterior, mas normalmente é no momento de cadastro, ok? Mas pode acontecer de ser no momento posterior, mas é mais um item para você ficar antenado aí quando tiver num site de leilão. Vamos aqui no Sobre Nós, veja. Olha aqui o que eu acabei de falar. Desde 2003, vamos dar uma olhada aqui nos sites que a gente está apontando aqui. Então vamos dar aqui uma olhada nos sites que a gente apontou aqui. Esse aqui é o tal do AJM Leilões. Vamos ver no MPA, vou abrir aqui o tal do MDF e o MTZ. E aqui o José Araújo, olha lá. Desde 2003, estou olhando, certo? Então vamos aqui. Já começa, observem o seguinte, o título da aba. A melhor escolha, melhor escolha, melhor escolha, melhor escolha, tudo igual. Olha aqui o texto, Sobre Nós. Desde 2003. Os caras são tão vagabundo que não se dão nem ao trabalho, olha, de mudar o texto. Né? Eles são tão ruins que nem o texto eles mudam. Então, mais um fato para você ficar antenado. Olha lá, desde todos, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites, todos completamente falsos. Todos usando o mesmo texto. Quer dizer, é a mesma empresa? Né? É o mesmo leiloeiro? Não. É um bando de vagabundo que quer fazer de idiota, que quer roubar teu dinheiro. Então, fique atento para esse fato também, o quem somos. Vamos pegar mais um ponto que a gente sempre verifica em todos os leilões, quando nos perguntam e para incluir na lista de leilões, de sites de leilões falsos. Vamos pegar esse leilão aqui. Teoricamente é para terminar amanhã. Hoje é 1/7/2020. Vamos dar uma olhada aqui nas belezas que eles têm para leilão. Veja. Aqui eles colocam um edital. Vamos dar uma olhada. Edital do leilão. Primeira coisa, já está errado. O edital do leilão é um documento que tem que trazer dados do leilão. Tem que trazer dados do leiloeiro, como funciona o leilão, e assim consecutivamente. Então, aqui a gente já identificou uma primeira situação. E o que é um edital? É um documento normalmente anexado em PDF, onde você vai ter lá as condições, o nome do leiloeiro. Mas fique esperto, somente o fato de ter esse PDF, esse arquivo, né, ele não quer dizer que o site é verdadeiro. Por quê? Esses estelionatários acessam sites e leiloeiros reais e copiam esse conteúdo. Mas é como eu disse, está tão fácil para eles cometer os crimes, as pessoas estão sendo tão facilmente enganadas que eles não estão se dando nem o trabalho. Então isso não é um edital de leilão. Não, o edital de leilão é um documento que vem todas as informações. E muitas vezes, aqui onde eles colocaram, é o que eles fazem. Eles copiam, né, esses editais de sites verdadeiros e vêm disponibilizando no site deles. Né? Você vai observar em muitos casos, né, por exemplo, o site, teoricamente, né, o site falso é do estado de São Paulo, e aí esse edital traz informação do Rio de Janeiro, por exemplo, ou vice-versa. Então, ficar muito antenado com isso. Onde a gente está vendo os dados do leilão, procurar sempre olhar a questão do leiloeiro.
Veja, esse edital, ele sequer fala sobre os dados do leiloeiro. Se você ficar atento, sempre tem detalhes que é essa escória de gente não se atém. Então, olha aqui esse item ponto 7. Fico também já através da presença digital confirmada para o artigo 6 de setembro, todos os interessados tiveram crédito sobre o veículo notificado. Veja, isso aqui é um edital de leilão do Detran, né? Não é um leilão particular, né? Como eles anunciam aqui. Né? Veja, não é um leilão do Detran. Então é um mix, é uma salada que eles fazem, e justamente isso para lhe confundir. Então é importante tomar esses cuidados e observar. Ó, isso aqui também, né? Eles procuram não anunciar leilão do Detran, porque é muito fácil de você chegar no Detran e perguntar. Só que, né, os espertalhões não se dão ao trabalho de vir e ter um documento que realmente respalde aquele leilão. Então aqui em cima está se falando, né, em financeiras, depois em Detran, e em nenhum momento você tem informação do leiloeiro. Então a gente pode colocar aqui, leiloeiro. Tá. Senhor leiloeiro oficial da JUSPESP. Cadê o nome do leiloeiro? Vamos ver se a gente tem dados do leiloeiro. Leiloeiro administrativo designado através. O leilão, leiloeiro administrativo. E assim vai. Veja, não é designado. Então, são itens que você tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque numa dessa, você acaba desperdiçando, acabando com as suas economias de uma vida. Olha aqui, ó, um lance de um usuário aqui de 69 mil reais. Quer dizer, inclusive, isso é um outro detalhe. Eles mesmos, os próprios estelionatários, dão lances nos lotes para que pareçam verdadeiros, tá? Então, às vezes aqui a gente está olhando, só um ou nenhum aqui é verdadeiro. Tomara que sim, que nenhum seja verdadeiro. Mas eles fazem muito isso. Né? E há outros testes que você pode fazer, que estão nos outros vídeos que a gente disponibiliza, mas a gente queria chamar muita atenção para essa mudança, né? Utilizando aí a questão do endereço e mais esses detalhes que a gente comentou aqui. Importante também mencionar, entrou no site de leilão, identificou essas características ou foi vítima desse golpe, você está vendo que o Google ele abre uma opção, né, de você clicar no porquê desse anúncio, tá vendo? E aí vem algumas informações. Sempre que você vê esse tipo de situação que a gente viu aqui, denunciar anúncio. Isso aqui é importantíssimo, a gente criar volume de denúncia para o Google, para que assim eles façam alguma coisa e impeçam esse tipo de situação acontecer. Tendo em vista isso que eu estou mostrando aqui, é importantíssimo que, chegando no site do Fraude em Leilões ou nas redes sociais do Fraude em Leilões, quando você for fazer a denúncia, você complete todos os dados desse formulário, caso você queira participar dessa ação que está sendo movida pelo Sindicato dos Leiloeiros Públicos Oficiais do Paraná, em face ao próprio Google, que acaba contribuindo com que as pessoas caiam nos golpes. É fato, dificilmente a pessoa vai chegar ao endereço do site se ele não vê o anúncio no Google já nas primeiras posições. Isso é fato. Para todas as pessoas, qualquer site, real ou falso. E aí, os bandidos se especializaram em fazer anúncios, né? Eles chegam a contratar empresas, que também, nesse caso, são vítimas, para que façam os anúncios dele. E criar os anúncios e replicar em contas do Google diferentes é muito simples, é muito rápido. Então, eles conseguiram adquirir essa expertise, assim como eles replicam sites de leilão. Existem servidores aí fora do Brasil que no mesmo servidor existem mais de 80 sites falsos. E aí eles acabam usando esses artifícios para acabar levando o seu dinheiro. Então, foi proposta, né, uma ação pública, né, contra o Google para que ele crie barreiras, para que ele crie metodologias que possam identificar esses
fraudatários antes que eles coloquem as campanhas no ar. E quando identificada a campanha, principalmente isso, eles forneçam de forma rápida para a polícia os dados da onde essa conta foi criada, o IP, quem criou, quais os dados, porque essa pessoa pagou para o Google, está pagando via boleto ou via cartão, e eles investem muito, porque você veja um leilão onde você tenha lá 3 carros como esse aqui que sejam arrematados, vejam os valores, quer dizer, o dinheiro corre muito fácil na mão deles. E aí eles conseguem fazer os anúncios e colocarem nos primeiros resultados de busca. E percebam que eles conseguem colocar os anúncios antes de grandes empresas de leilões que são verdadeiras, como a gente tem aí, só aqui na primeira página, sites aí todos são falsos. Quanto eu der a atualizar aqui, ó, ele vai continuar trazendo um site falso atrás do outro. Um site falso atrás do outro. Podem ver, todos, nessas atualizações que vocês viram aqui, todos são falsos, sem nenhuma exceção. Né? E você fica fadado a cair. Então, se você tem interesse, foi vítima, e tem interesse em participar de uma ação que venha responsabilizar o Google, seja para que ele seja responsabilizado financeiramente ou que ele seja obrigado a fornecer os dados de quem cria essas contas aqui no Google, participe aqui dessa ação, porque assim o sindicato dos leiloeiros e os advogados envolvidos vão tentar demonstrar aos juízes que julgam essa ação como realmente o Google acaba propiciando essa fraude e faz com que mais e mais pessoas sejam vítimas. Então esse é um dos caminhos que estão sendo tentados para que possa, de repente, reaver os valores que você tenha entregue a esses bandidos ou até mesmo responsabilizar o Google por fazer propagandas falsas. Né? O Google, por exemplo, não permite anúncio de venda de drogas, mas permite anúncio de sites falsos. O que ele faz? Qual a velocidade que ele dá de resposta? Como ele faz as investigações? Tudo isso é um grande buraco negro e ninguém tem essas informações. Inclusive, o Google, quando você faz essa denúncia, ele informa que ele não vai lhe responder. Ele vai investigar, mas não vai lhe dar resposta nenhuma. Que tipo de investigação é essa? Né? Qual é a segurança que nós, usuários, né, do maior buscador do mundo, que é de uma das maiores, se não a maior empresa de tecnologia do mundo, qual a segurança que nós temos? E lembrem-se aqui o seguinte, meus amigos, o Google possui ferramentas que, dependendo de onde você está navegando, ele explode anúncios de sites para você. Ele mostra na sua tela, lá no seu e-mail do Gmail, no seu e-mail do Hotmail, em um site de parceiro que você acesse, ele vai mostrar sites de leilões, de sites que tenham esses recursos. Então são ferramentas que o Google oferece para as pessoas que o contratam para anunciar na sua rede de sites parceiros. São anúncios de display, rede de display. Então, de repente você acessou aqui um site desses estelionatários e está um dia lá no teu Facebook, vai aparecer um anúncio. Está um dia no seu Gmail, vai aparecer um anúncio. Tudo isso são recursos, ferramentas que infelizmente o Google acaba fornecendo para que esses bandidos nos enganem e levem o nosso dinheiro. Então aqui você tem um formulário onde você vai preencher com todos os dados, né, do golpe que você tenha caído, inclusive anexando, né, carta de arrematação ou mensagens do WhatsApp e comprovante do pagamento, porque aí está demonstrado o dano. E aqui respondendo a pergunta se você chegou ou não ao site no Google. Se você chegou no site do Google, no site de fraude, né, pelo qual lhe deu o golpe, pelo Google, e você tiver ainda a oportunidade de fazer um print da tela mostrando que o site está lá anunciado, realmente anunciado, é melhor ainda. Esse é um trabalho que a gente está procurando fazer também. Então, procurar documentar, né, os sites que são identificados como falsos, como anunciados no Google. E isso vai dar mais informação e subsídios para que os juízes, os advogados possam fazer algo no rigor da lei para que puna quem está causando tantos e tantos danos aos cidadãos de bens. Perfeito? Seria isso então, esse vídeo fica disponível como uma atualização, os outros também são complementares. A gente sabe que algumas vezes os vídeos acabam sendo extensos, mas é a única forma que a gente entende como válida para lhe ajudar
a identificar esses sites, denunciá-los e não cair mais nesse golpe, ajudando aquelas outras pessoas que possam cair. A informação, a divulgação da informação é a nossa maior arma contra essa quadrilha de vagabundo que só causa danos à sociedade. Muito obrigado, ficamos à disposição. A gente tem aí o atendimento online no nosso site, que procuramos estar nele até após o horário comercial, finais de semana, feriados, da maneira como a gente pode lhe ajudar. Obviamente que o volume que a gente recebe é muito grande, e o site Fraude em Leilões é uma iniciativa sem qualquer fim lucrativo, então a gente pede um pouco de entendimento e paciência de quem submete uma pergunta ou nos manda uma denúncia, para que a gente precisa também um pouco de tempo para fazer todas essas análises, uma vez que esse site é uma iniciativa completamente gratuita, com o único intuito de fornecer um serviço de utilidade pública para todos que acessam a internet. Muito obrigado mais uma vez e vamos em frente aí contra essa quadrilha de vagabundos que só nos causa danos.